Alô você! Vamos falar sobre lei penal no tempo e no espaço. Eu sou Franklin Lobato, mestre em Ciências Jurídico-Políticas e doutor pela Universidade de Salamanca. Nessa aula nós vamos falar sobre lei penal no tempo, os conflitos abolicio criminis, novatio legis, a ultratividade, a lei penal no espaço, a extratividade, a legislação penal que fala sobre lei penal no espaço, eficácia da lei penal em relação a determinadas pessoas, extensão do território nacional, extraterritorialidade condicionada e incondicionada, extradição e contagem do prazo. Então vamos para o nosso curso de Direito Penal. Tudo que você queria saber da lei penal no tempo e no espaço e nunca teve coragem de perguntar. Bom, primeiro vamos falar do artigo 1º que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Esse é o princípio da legalidade, nulo crime, nulla pena, sine previa lege. Para que haja uma conduta criminosa, eu tenho que ter uma lei anterior que o defina como crime. Então, eu só posso processar o agressor pelo crime de stalking, que é a perseguição contra a vítima de violência doméstica, por exemplo, se eu tiver uma lei anterior que defina a conduta como crime. Eu só posso processar por descumprimento de medida protetiva quando eu tiver uma lei anterior que defina o crime de descumprimento de medida protetiva. Então, não existe crime, não existe pena sem lei anterior que o defina. Bom, esse princípio é o princípio da reserva legal, que significa a definição dos crimes e das penas deve ser dada apenas por lei através de um processo legislativo que nós estudamos em direito constitucional, em que passa pelas duas casas, Senado e Câmara, ou Câmara e Senado, conforme a lei. E eu tenho também o princípio da anterioridade, nulo crime, nulla pena, sine previa lege. Também eu tenho o princípio da taxatividade, que deve, então, o Estado, que é um dever que tem o Estado de imposto ao legislador de proceder de maneira precisa na determinação dos tipos penais. Então, nós temos, infelizmente, vários tipos penais que não são definidos de forma precisa. Por exemplo, nós temos o crime de assédio no ambiente de trabalho, que ele não é definido muito bem na sua determinação típica. Portanto, na hora em que o chefe, por exemplo, para ter um favorecimento sexual, assedia a sua secretária, ele está praticando o assédio. Mas o problema está justamente nesse dever imposto ao legislador de proceder de maneira precisa, que no caso do assédio não houve. É vedado, então, a incriminação com base em costume, analogia e malam parte. Eu não posso, e nós já vimos isso na aula de direito penal, noções preliminares de direito penal, que o costume não cria lei, não revoga a tipificação penal, e também a analogia e malam partem não podem ser utilizadas. A analogia para prejudicar o réu, só pode ser in bonam partem, para favorecer o réu. A lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime. Significa que quando uma lei posterior exclui a tipificação, a pessoa não pode ser processada, não pode ser punida. Exemplo, nós tivemos aí, há muitos anos atrás, eu tinha um crime de sedução, seduzir mulher virgem, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança, foi revogado. Nós tínhamos o crime de adultério. Veja que o legislador diz, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Imaginemos que uma pessoa tenha sido condenada por adultério no passado, e na hora em que a lei posterior deixa de considerar o crime de adultério, os efeitos penais da sentença condenatória são revogados. Bom, lei penal no tempo. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se
aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, eu tenho uma lei posterior que transitou, uma sentença transitou em julgado, veio uma lei posterior e considerou aquele fato não mais criminoso. E, portanto, nós vamos ter uma situação de um trânsito em julgado que, por conta de uma lei posterior, que favorece o agente, mesmo vencendo o trânsito em julgado da sentença, ela será aplicada ao caso concreto. Vigência e revogação da lei penal. A lei penal entra em vigor na data nela indicada. Eu tenho novos tipos penais, eu tenho, por exemplo, o estupro de vulnerável, eu tenho a importunação sexual, eu tenho o crime de stalking, eu tenho o crime de violência psicológica no âmbito doméstico. Então, se não houver uma indicação, deverá vigorar em 45 dias após a sua publicação. Isso é um dispositivo do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil. Eu tenho, então, a regra é que ela vai trazer na seu bojo a indicação da data, e se não houver, eu terei 45 dias para que ela entre em vigor. Professor Franklin, tempus resti actum in vacatio legis. O que é o princípio do tempus resti actum? Significa que a lei que está em vigor quando o crime foi praticado é a reguladora do fato. O tempo rege o ato. Se o cidadão praticou o fato sobre a égide de uma lei A, essa lei que vai reger o seu processamento. Eu tenho também o caso da vacatio legis, que é o período compreendido entre a publicação oficial da lei e a sua entrada em vigor. Aqueles 45 dias que a lei demora para entrar em vigor, vai se constituir na vacatio legis. Na próxima aula, nós vamos falar de lei penal no tempo, vamos falar de retroatividade, extratividade benéfica, legalidade prévia, princípio da presunção de inocência, princípio da responsabilidade penal, transcendência e princípio da legalidade. Na próxima aula, deixa aqui a sua pergunta, a sua dúvida.